que está surgindo, graças a uma vacina inovadora desenvolvida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A tecnologia, basicamente, usa células do próprio paciente e promete reduzir as chances do reaparecimento da doença. E a gente já tem um bom motivo para apostar nela. Os resultados preliminares obtidos depois dos estudos pré-clínicos no Brasil mostraram, olha só, uma redução da recorrência da doença de 36,8% para 11,8%. Ela está agora passando por testes nos Estados Unidos e olha só que avanço. É a primeira vez que uma tecnologia desse tipo alcança esse estágio. Que ótimo, né, gente? Ter aí uma vacina para uma doença que, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Câncer, atinge pouco mais de 70 mil homens por ano no Brasil. E a gente convidou o médico responsável por essa pesquisa, o doutor Fernando Kreutz. Isso, doutor? Muito boa tarde, bem-vindo à Conexão RS. Que bom ter você aqui, doutor. Você que está à frente, né? Conforme a gente conversava, está liderando essa pesquisa, trabalha há mais de 25 anos com isso, doutor. Então, vamos falar um pouquinho disso. Que avanço interessante. A gente se alegra muito também de saber que tem médicos profissionais brasileiros envolvidos nisso. Então, queria que o senhor falasse primeiro, doutor, quanto tempo até chegar nessa vacina, que agora está em fase de testes e a gente torce para que dê tudo certo. Quanto tempo de pesquisa, doutor? Então, acho que o primeiro ponto aqui é ressaltar que assim, a gente não está envolvido simplesmente nesse projeto, a gente, na verdade, fez a descoberta desse projeto, eu e o meu time, e a partir dali a gente desenvolveu, então, toda essa tecnologia. Então, toda essa tecnologia foi, na verdade, desenvolvida aqui no Brasil, né, por cientistas brasileiros, né, e o que nos deixa muito feliz é que, na verdade, a gente conseguiu fazer estudos clínicos aqui no Brasil, depois agora submeter ao FDA para solicitar que se fizesse, então, continuasse os estudos clínicos nos Estados Unidos. E casualmente, hoje é a terceira dose do nosso primeiro paciente lá nos Estados Unidos. FDA, que é similar à nossa Anvisa aqui no Brasil, né? Isso. Só para esclarecer para o pessoal. Então, hoje, doutor, só repete, está sendo o terceiro? Hoje, a gente está dando a terceira dose no nosso primeiro paciente. São 7 doses dessa vacina, né? E esse paciente está completando aí a primeira, que a gente chama a primeira fase de imunização, né? Que são essas doses semanais da vacina. E quem é esse paciente, doutor, que está se submetendo a esse teste? Então, esse é um paciente da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É um paciente que foi à cirurgia por câncer de próstata, mas ele tinha uma doença que a gente chama de doença de alto risco, ou seja, uma doença que, apesar da cirurgia, ele tinha um alto risco de haver recorrência da doença. Veja, a gente trata a grande maioria dos tumores, que a gente chama de tumores sólidos, né, que é câncer de próstata, mama, intestino, esses com cirurgia. Mas o problema é que, muitas vezes, a cirurgia, apesar de retirar a grande maioria das células tumorais, alguma célula tumoral pode persistir e é isso que causa, mais adiante, a recorrência da doença. Então, essa vacina é um tipo de terapia, então a gente chama de uma vacina terapêutica. E o que ela faz? Ela faz com que o paciente desenvolva uma resposta imune, e essa resposta imune é eficaz em destruir aquelas células tumorais que ficaram no paciente. E aí, por isso que ele não tem a recorrência da doença. Então, esse é um objetivo desse tipo de imunoterapia, que cada vez mais a gente está desenvolvendo e tentando que isso também atinjam outros tumores, não apenas o câncer de próstata, mas que isso pode vir a se tornar um novo padrão de tratamento. Então, você imagine que o paciente vai fazer a cirurgia, vai ter lá o seu exame patológico, o seu exame genético, e vai ter a sua vacina personalizada desenvolvida. Perfeito. Era isso que eu ia lhe perguntar, doutor. Se esse tratamento, se essa vacina era só para o caso de evitar a recorrência, o reaparecimento desse câncer, ou se ela já se mostrava eficaz no paciente que está tratando o câncer também? A grande questão, quando a gente desenvolve um tipo de vacina para câncer, é a gente entender que a doença câncer ela é muito diferente, ela é muito, a gente chama, muito heterogênea. Cada paciente tem mutações diferentes que causam o câncer. Então, eu preciso ter uma vacina que seja específica para aquele paciente, para aquelas células tumorais. Então, as vacinas que várias empresas no mundo todo e vários grupos de pesquisa estão desenvolvendo, são sempre vacinas que
tendem a ser utilizadas depois que o paciente tem a doença, né? Não para prevenir o desenvolvimento do câncer em primeiro lugar, mas para prevenir ou para tratar o paciente que já tem o câncer. E quando a gente fala em câncer, né, doutora? A gente aqui está falando do câncer de próstata, mas tem o câncer de mama. A gente sabe que o Rio Grande do Sul figura aí nesse ranking, né, de estado com maior incidência. Tem vários outros, tem o câncer de pele também. É uma doença muito complicada, né, doutor? Para a família, é uma doença muito triste, porque também, conforme você falou, ela acaba se manifestando, a pessoa se cura, daqui a pouco aparece um câncer em outro órgão. É muito complicado, né? Até para a própria medicina. É justamente, por que é tão complicado tratar câncer? Justamente por essa heterogeneidade, porque as células tumorais são diferentes. Então, você imagina, eu faço um tratamento, esse tratamento é eficaz em matar 99% das células. Mas aquele 1% das células, ele é diferente, por isso que aquele tratamento não foi eficaz. Então, quando a gente consegue trazer o sistema imunológico para essa batalha, né, é sempre uma força muito importante. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele evoluiu para isso, ele evoluiu para nos defender de coisas que estão sempre mudando. Então, conseguir fazer com que o sistema imunológico se engaje contra o câncer é uma forma muito eficaz de tratamento do câncer. E depois agora, doutor, desses testes nos Estados Unidos, quais são as próximas etapas? Então, cada continente ou cada país tem o seu aspecto regulatório. Então, os Estados Unidos têm o FDA, que é o Food and Drug Administration. Aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa. E cada país tem a sua regulamentação. Então, a regulamentação americana é diferente da regulamentação brasileira, né? Então, quem aprova aqui no Brasil é a Anvisa, quem aprova nos Estados Unidos é o FDA. A Anvisa, ela nos últimos anos, ela modificou bastante a regulamentação que envolve essas terapias que a gente chama de terapias avançadas. Isso levou à aprovação de algumas terapias, né, como, por exemplo, o CAR-T, que é um tipo de tratamento celular. E a gente acredita que aqui no Brasil, porque a gente tem essa regulamentação mais moderna, a gente consiga até mais rapidamente do que a gente vai conseguir nos Estados Unidos, trazer isso para a clínica, para que possa ser utilizado em todos os pacientes. Porque tem isso que o senhor colocou, a regulamentação, se aprovado nos Estados Unidos, também precisa dessa aprovação aqui no Brasil. Uma aprovação não substitui a outra, né? Correto, ela não substitui. Ela ajuda, né? Mas as agências se conversam, claro, né? Mas tu tem que aprovar nos países de forma diferente. Perfeito. Então, o processo de aprovação é um processo de cada país. Aqui no Brasil, né, nós criamos uma nova empresa, né, que está na coordenação do Dr. Alberto Stein, aqui no Brasil. Com qual objetivo? Para que a gente possa, de forma mais rápida possível, levar esse tratamento para todos os pacientes. Porque esse tipo de tratamento ele tem um grande benefício, que é a vantagem, que a gente chama a vantagem econômica disso. Porque você imagina, se eu tenho um paciente que não tem a recorrência da doença, significa que eu não preciso mais tratar esse paciente com outros tratamentos. Então, isso dentro de um sistema de saúde implica em redução de custo. Né? Então, tem o benefício óbvio para o paciente, né, de não ter a doença de volta, mas também tem o benefício para o sistema de saúde no momento em que, ao fazer esse tipo de terapia, eu não preciso fazer outros tratamentos. Então, isso, no final da equação, é muito mais econômico do que se eu tiver que fazer todos os tratamentos desse paciente. Reduz tempo de internação, medicamento, médicos envolvidos. E aí, doutor, essa terapia, essa vacina, de fato, ela poderia estar disponível já no nosso Sistema Único de Saúde? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Né? Existem várias etapas. Né? Então, a primeira etapa é a questão regulatória, quer dizer, aprovar isso perante a Anvisa. Né? Isso vai ser inicialmente aprovado como um estudo clínico, né? Como quase um projeto de pesquisa, né? E que leva, então, à aprovação do ponto de vista regulatório. A outra questão é a questão do SUS e de que forma o SUS irá pagar esse tratamento. Então, são duas negociações diferentes, né? E são dois processos diferentes. Mas porque isso tudo faz tanto sentido, tanto do ponto de vista clínico, né, como do ponto de vista econômico, né, a gente acredita que isso vai
a gente vai ter sucesso nessas negociações. E quanto tempo, doutor? Agora as pesquisas estão acontecendo, a gente sabe que tem o processo, mas a gente já consegue falar e ter uma noção de quanto tempo ela deve estar disponível? Então, nos Estados Unidos, né, que é o que a gente hoje, vamos dizer assim, tem mais mapeado e a gente tem mais detalhado, em 18 meses de agora, a gente vai ter a primeira oportunidade de olhar os dados, porque lá nos Estados Unidos serão 230 pacientes. Tá? Então, a gente, em 18 meses, vai ter a oportunidade de olhar os dados e, se nós conseguirmos apenas replicar os mesmos dados que a gente obteve aqui no Brasil, vai ser o suficiente para a gente solicitar ao FDA o registro desse produto lá nos Estados Unidos. Obviamente que isso depende desses dados, né? Claro. Mas é a primeira janela de oportunidade que a gente vai ter. Então, nós estamos falando aqui de 1 ano e meio a 2 anos, onde a gente vai ter a primeira oportunidade para avaliar esses dados e solicitar, baseado nesses dados, a liberação comercial desse Perfeito. produto nos Estados Não Unidos. teria necessidade de testá-la aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil nós temos que fazer um protocolo e esse protocolo precisa ser autorizado pela Anvisa e tem que fazer todo... A nossa grande limitação no Brasil é o quê? Nos Estados Unidos a gente tem uma planta de produção dessa vacina, tá? Que é uma planta que segue normas que a gente chama normas de qualidade, né? Então, o nosso primeiro desafio aqui no Brasil é justamente criar essa estrutura para que a gente possa produzir essa vacina na mesma qualidade que a gente está produzindo nos Estados Unidos. E seria um grande avanço, né, doutor? Isso é um enorme de um avanço. E isso é algo inusitado no sentido de que nós normalmente o Brasil não é conhecido por isso. Não é referência, não digamos, é referência né? para isso. Né? Quer dizer, nós termos desenvolvido isso, uma tecnologia aqui no Brasil, ter levado essa tecnologia adiante do ponto de vista clínico e agora avançar do ponto de vista clínico dos Estados Unidos é algo totalmente inédito para a ciência brasileira como um todo. Então, isso nos dá muito orgulho, né? E eu digo, a gente tem um privilégio na mão de conseguir efetivamente ter desenvolvido isso, né? Com certeza. E continuar esse desenvolvimento lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil por essa nossa raiz. Claro. E por quê? Porque a gente quer trazer, é muito importante para quando a gente faz ciência, a ciência por si só, ela não basta, a ciência tem que trazer esse benefício social. Tem que ser acessível também, né, doutor? E tem que ser algo que eu consiga transformar isso, né, de volta para a sociedade. Sim. Né? Seja num produto novo, seja numa tecnologia nova, seja num serviço novo. Né? Mas essa visão de que eu não faço a ciência por fazer a ciência, eu faço a ciência porque eu quero resolver um problema na sociedade. Então, isso é um ponto muito importante. E essa história tem várias, vamos dizer assim, várias faces, né? Mas essa face da ciência ser usada em prol de um objetivo maior, de que é cuidar das pessoas, né? Poder oferecer um tratamento novo, inovador, sim, que não existia. Na verdade, algo nós não estamos simplesmente trazendo alguma tecnologia. Não, essa tecnologia... Estão criando uma tecnologia. Estamos criando uma tecnologia. Então, isso é um passo, às vezes até a gente não se dá conta disso, né? Às vezes a gente conversa, não, isso foi desenvolvido, isso foi descoberto aqui, né? E hoje a gente está com esse produto tão avançado. E tem um time contigo, né, doutora? Eu fiquei curiosa para saber em qual estado, aonde, qual laboratório, como é que foi, em que local que isso foi desenvolvido aqui no Brasil? Isso na verdade, foi desenvolvido... eu, por muitos anos, fui professor, né? Fui professor da UBRA, fui professor na PUC, fui professor na URGS, né? E isso foi, na verdade, um projeto que envolveram... em um determinado momento, nós tínhamos mais de 30 pesquisadores trabalhando ativamente no desenvolvimento dessa tecnologia. Depois, tem toda a parte de estudos clínicos, onde aí, por exemplo, o Hospital de Clínicas foi envolvido, né, para a realização dos testes clínicos, né, e aí envolve, então, médicos, né, todos os profissionais de área de saúde que trabalham nesses estudos clínicos. E tem também o lado do business, o lado de tu ter investimentos para isso, né? Tanto investimentos públicos quanto investimentos privados
para levar isso adiante. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem uma equipe só na parte de produção dessa vacina, que são quase 60 pessoas. Depois nós temos um grupo que faz toda essa parte de avaliação clínica, que acompanha os estudos clínicos, que nós temos mais quase 15 pessoas. E serão, nos Estados Unidos, 21 centros de pesquisa que colocarão pacientes. Então, são centros onde nós temos os médicos e toda a equipe. Então, na verdade, é bastante gente, né, envolvida para que uma tecnologia como essa possa ser transformada. Claro, e que bom que está tendo esse investimento em pesquisa, né, que é tão importante, porque antes de ser lançada uma vacina, um medicamento, por trás disso tudo tem profissionais pesquisando, testando, checando. Então, é necessário, né, doutor, que haja esse investimento nesses profissionais, nessa parte mais laboratorial, mais de pesquisa para desenvolver, né? É fundamental. Na verdade, o investimento em ciência e tecnologia muitas vezes é deixado de lado, né? E histórias como essa são importantes para mostrar que, na verdade, isso tem um benefício real para a sociedade, né? E que tu pode, inclusive, quantificar isso, né? Quer dizer, eu coloquei tanto de recurso num projeto desse e trouxe este benefício, tanto social como econômico. Então muitas vezes, né, a gente fala que a ciência às vezes é só para ela mesma, né? Mas não, a gente deve sim focar a nossa ciência em resolver problemas. Com certeza. Né? E quando a gente fala de câncer, como eu já mencionei, e ainda por cima do câncer de próstata, que é o tipo mais comum que atinge homens, né? E acredito, doutora, sou uma otimista e tenho muita fé na ciência, que a gente deve ter algo similar, talvez, no câncer de mama, em outros tipos de câncer, outros tipos de doença também. Por que não, né, doutora? A pesquisa está trabalhando para isso, né? Na verdade, essa tecnologia que a gente desenvolveu, ela pode ser, sim, a gente já tem dados que ela funciona, sim, em outros tipos de câncer. Ótimo. Né? Inclusive câncer de mama, inclusive câncer de pulmão, que é um tumor que é o tumor hoje que mais mata, né? Então, assim, porque essa é uma tecnologia, e aí entra uma outra variável importante, que é a questão da propriedade intelectual, né, de patentes que estão envolvidas nisso. Ela envolve esses que a gente chama de tumores sólidos, né? Que na verdade a grande maioria, só não inclui então os linfomas e as leucemias, que é um outro tipo de patologia. Mas essa tecnologia, a gente já tem dados que nos indicam que tumores do trato gastrointestinal, então, por exemplo, tumor gástrico, tumor de pâncreas, que é um tumor que tem um prognóstico bastante reservado, tumor de intestino, que também é um tumor bastante comum. Esta mesma tecnologia pode ser aplicada e a gente poder, então, beneficiar esses pacientes também. E trabalhando, doutor, como você disse, nesse aumento, nesse reforço dessa imunidade desse paciente para evitar o reaparecimento. Exatamente isso. É o grande foco. O câncer, ele é capaz de gerar uma resposta imune. O problema do câncer é que o início dessa resposta imune ela é muito devagar e muito lenta. Então, com essa terapia, eu faço com que o sistema imunológico consiga ser ativado mais rapidamente e gere essa resposta no momento que é um momento muito importante, que é logo depois da cirurgia, quando eu tenho pouco tumor que ficou e também eu tenho um paciente com um sistema imunológico bastante saudável, porque ele não fez nenhum outro tipo de tratamento, então o sistema imunológico dele está perfeitamente funcionando. Perfeito. A gente conversou com o doutor Fernando Kreutz. Obrigada, doutor. Muito obrigada, que é pesquisador, está coordenando essa pesquisa dessa vacina aí em relação ao câncer de próstata, que está em fase de teste nos Estados Unidos. Em seguida deve ser, a gente torce, né, aprovada pela Anvisa aqui no Brasil. E a gente volta a conversar, vai nos atualizando, doutor. E quero também parabenizar o senhor e toda a sua equipe. A gente se alegra muito de ver esses avanços da medicina em prol da saúde da população. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo... A gente vai para um intervalinho bem rápido e volta já já com mais Conexão RS ao vivo. Estou aqui te esperando.